Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que momento vocês vão ver esse vídeo, tá? Tentei gravar até agora. Gravei um vídeo de 3 horas pelo aplicativo Loom. Não sei o que aconteceu. Não consegui salvar. Tentei mais 4 vezes gravar o vídeo, também não consegui salvar, tá? Não sei se é configuração, é problema do Mac, não tenho certeza. Vou ver isso. Mas tá, vamos lá. Primeira coisa, então, hoje é 24, nós teríamos aula, né? Desculpa, nós teríamos avaliação, foi postergada para a semana que vem. Então, semana que vem nós vamos ter a nossa primeira avaliação. Essa avaliação, então, ela não vai ser da forma que a gente combinou, ela vai ser em forma de casos, situações, problemas, né? Que vocês vão poder resolver em consulta. Já adianto que é individual, é claro, porque cada um está na sua casa, né? Esse é o objetivo, né, da quarentena. Então, as regras da prova, depois eu vou conversar com vocês. O que vai cair na prova, tá? O material postado, tá? Somente as letras de câmbio e os institutos jurídicos que são pertinentes à letra de câmbio. Então, só isso que vai cair, o que já não é pouca coisa, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer hoje uma revisãozinha rápida, já estou cansado aqui, estou mais de 4 horas gravando e acabei perdendo tudo, estou um pouco sem paciência. Vou acabar, então, fazendo uma revisãozinha mais rápida aqui, depois a gente conversa lá no grupo se tiver algum tipo de problema, tá? Algum tipo de dúvida, na verdade. Então, a gente viu nas outras aulas, a primeira parte, o conceito de empresário, a primeira obrigação do empresário, de ir até a junta comercial, registrar o nome da empresa. Vimos os princípios da cartularidade, titularidade, inoponibilidade, né? Vimos também as classificações, vinculado ou não, dos títulos de crédito. E aí nós começamos a estudar, de fato, os títulos de crédito. Para que a gente possa estudar o título de crédito, nós precisamos o quê? Nós precisamos eleger um título de crédito. E o título de crédito a ser elegido, para entender todos os institutos jurídicos, tudo que importa o título de crédito, por exemplo, endosso, aval, nós temos que escolher aquele título de crédito que realmente abarque todos esses institutos jurídicos, e a letra de câmbio é o mais usado, inclusive para os doutrinadores, né? A primeira coisa que nós... É uma pena que eu não estou conseguindo usar o aplicativo, porque dava para ir mexendo ali no slide, tá até aqui, gente, ó. Tá aqui o slide, só porque não deu certo, né? Então, vamos lá. A primeira parte, então, é o quê? O saque da letra de câmbio. Nós precisamos entender o que é o saque da letra de câmbio. Saque da letra de câmbio nada tem a ver com recebimento de valores. Saque da letra de câmbio é o ato constitutivo do título de crédito, tá? É o momento que se cria o título de crédito. Como é que ele acontece, tá? Então, daquelas 3 pessoas que nós vimos, sacador, sacado e tomador, vão envolver só 2 pessoas. O sacador, que é a pessoa que dá a ordem de pagamento, e o tomador, que é o credor, tá? A pessoa beneficiária. O sacado, nesse momento, né, que é a pessoa a quem a ordem de pagamento é direcionada, não se envolve, tá? Mais um parênteses, pessoal, nem todos os títulos de crédito vai ter a figura do sacado. Por exemplo, na nota promissória só existe o sacador e o tomador, ou seja, credor e devedor, tá? Um outro exemplo, para tratar aqui da letra de câmbio. Digamos que eu venda um carro a José, no valor de 10 mil. Para pagar esses 10 mil, José não tem o dinheiro à vista, ele me dá uma letra de câmbio, no valor de 10 mil reais. Então, eu, pela venda do carro, vendi o carro para ele, vou receber 10 mil reais, então ele faz essa letra de câmbio, tá? Nesse momento, como eu falei, o sacado não sabe quem eu sou. Provavelmente não, ele sabe quem é o sacador. Por quê? Porque o sacador vai emitir uma ordem de pagamento, né, onde eu sou beneficiário, para que o sacado faça o pagamento. Então, eu vendo um carro para José, José me dá uma letra de câmbio em forma de pagamento e coloca que Darcy será a pessoa sacada que vai ter que me pagar lá no dia 30 de março de 2020, por exemplo, tá? Então, o saque é a criação, o ato constitutivo da letra de câmbio. Ele ocorre a partir do momento que o sacador escreve, faz a letra de câmbio e me entrega, tá? Entrega ao tomador, ao credor. Aí opera-se pelo princípio da tradição o saque da letra de câmbio, ao momento do ato constitutivo, tá? Depois do próximo ponto, se vocês estiverem acompanhando pelos slides, vai estar o quê? Os requisitos da letra de câmbio, tá? Os requisitos da letra de câmbio vai estar lá, são vários, né? As palavras letra de câmbio, vai ter o lugar do pagamento, o lugar do saque, entre outros. São todos literais, nós já conversamos, não preciso voltar. A única observação é que data do saque é a data do ato constitutivo, ou seja, a data da emissão daquele título que foi entregue ao tomador. Então, essa é a data do saque. Tá? Data do vencimento, que é a data onde vai ocorrer o pagamento, é outra. E ela não está lá no slide, nos requisitos. Por quê? Porque não é obrigatório, não é um requisito. Se eu não quiser colocar a data do vencimento, considera-se o vencimento à vista. Ou seja, da data da emissão, da data do saque, ela já é exigível.
Se eu colocar vençar, como eu falei, aos 30 dias do mês de março de 2020, Vossa Senhoria, o sacado, que eu coloquei como Darcy, pagará 10 mil reais a Maicon, que é o tomador, aí sim, eu coloquei um prazo, tá? Não necessariamente eu preciso colocar esse prazo, tá bom? Então, esses são os requisitos da letra de câmbio. Estou seguindo aqui o mesmo cronograma aqui dos slides. Aí depois vinha o quê? Vinha a cláusula mandato. Tá? O que seria essa cláusula mandato? Quando, por exemplo, eu faço um contrato, tá? Contrato, por exemplo, de cartão de crédito, correntista, e eu coloco a possibilidade de uma ou mais pessoas criarem um título de crédito em meu nome, tá? Por meio de procuração. Por isso que é cláusula mandato, ele tem um mandatário ali, tá? Ela é lista? Ela é lista. Quando há o quê? Realmente o pacta sunt servanda, quando realmente há discussão sobre as condições do contrato. Quando houver contrato de adesão, ela é ilícita, tá? Por exemplo, no contrato de adesão de cartão de crédito, ela se torna ilícita. O que acontece? Nós somos correntistas, fazemos um contrato de cartão de crédito, não pagamos cartão de crédito, o banco, para poder receber de alguma forma, emite um título, né? E passa a circular o título no mercado, recebe adiantado, por exemplo, né? Garante o recebimento dos valores. Isso é lícito? Não. Quando for contrato de adesão, não é lícita a cláusula mandato. Estou falando, vocês já viram em contratos de responsabilidade civil a cláusula mandato. Ela é importante? Sim, é importante. Eu trago aqui para que vocês saibam que ela tem ligação com os títulos de crédito. Mas não é o tipo de tema que eu vou abordar na prova, tá? Já fiquem tranquilos. Por isso que eu não falo muito sobre ela. Mas é importante que vocês saibam o que ela é e quando ela pode ser criada. Depois, o outro ponto que está lá como 7.3 é o que? Título em branco ou incompleto. O que significa isso? Eu falei antes que há vários requisitos. Esses requisitos da letra de câmbio, elas têm que constar na letra de câmbio. Princípio da cartularidade, papel, e princípio da literalidade. Tem que constar todos aqueles requisitos na letra de câmbio. Porém, essa letra de câmbio ela pode correr em branco, quando há só a assinatura do sacador, e pode correr em completo quando houver, por exemplo, faltar algum daqueles requisitos, sei lá, o local do recebimento, o local do saque, por exemplo. O que significa isso? Significa que a pessoa tem um mandato. Ou seja, ela vai poder depois preencher o resto dos requisitos. Por quê? Digamos agora trazendo para o cheque que fica mais fácil de visualizar. Eu dou um cheque para minha esposa, certo? Assino o cheque, já que eu sou correntista do banco, só que eu não coloco o valor. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser o valor exato da compra. Então, ela completa lá no momento da compra. Tranquilo. A súmula 387 do STF vai garantir isso, tá? Que pode, sim, o título de crédito correr no mercado, circular no mercado, em branco, quando houver sua assinatura, ou incompleto, quando faltar algum requisito. Porém, na hora que nós formos realmente cobrar, no vencimento, ou mesmo no protesto, nós devemos o quê? Completar aquele título de crédito, tá? Aí depois vem o 8, que é o aceite da letra de câmbio. Lembre, eu estou falando de vários institutos. Aceite, saque, mas isso pode acontecer em alguns outros tipos de créditos ou não, tá? Então, nós estamos falando de letra de câmbio, sempre de letra de câmbio. E aí, eu estou trazendo tudo que importa letra de câmbio, que também pode ser utilizado aos outros títulos de crédito, como nota promissória e cheque, tá? Mas, como eu falei antes, a figura do sacado e a figura também do aceite, que nós vamos ver agora, não existe, por exemplo, nota promissória, tá? Nós vamos para o aceite. O que é o aceite, gente? Aceite é o ato, tá, do sacado que traz ele pela relação jurídica. Eu falei que o quê? Que quando há o saque, é o ato constitutivo da relação jurídica entre sacador e tomador. O sacado não me conhece ainda, o tomador, só conhece o sacador. Agora, o aceite, digamos naquele exemplo, 30 de março de 2020, eu apareço lá no 30 de março de 2020 diante do sacado. E aí eu apresento o título de crédito, que é uma letra de câmbio, e faço o questionamento. Tu aceita o pagamento, essa obrigação desse título de crédito? Ele pode ou não aceitar, tá? Essa obrigação é facultativa, tá? Se ele aceitar, beleza. Ele aceitando o pagamento, o que vai acontecer? Ele vai ter um prazo de respiro, que normalmente é 24 horas, tá? Para fazer o pagamento. Lembrando, esse prazo de respiro, ele vai acontecer em dia útil. Se o dia 30, que eu falei aqui no meu exemplo, cai na sexta-feira, eu procuro ele na sexta-feira, e ele vai me fazer o pagamento só na segunda-feira, que é o próximo dia útil, tá? E se ele se recusar? Sem problema. Se ele se recusar, eu vou, então, cobrar diretamente do sacador, tá? Nesse meu exemplo, eu coloquei o quê? A prazo, dia 30 de março. Hoje é dia 24. Digamos que essa letra de câmbio tenha sido emitida ontem ou até hoje, tá?
Eu preciso esperar até o dia 30 para procurar o sacado? Não, posso procurar o sacado de imediato. Agora, se o sacado aceitar, beleza, tá? Vai fazer o pagamento com prazo de respiro. E se ele não aceitar? Se ele não aceitar, o que vai acontecer? Eu, tomador, posso de imediato procurar o sacador, ou seja, opera-se o vencimento de imediato, tá? E aí tu pode me perguntar, tá, mas então por que colocar data? Porque é, na verdade, um contrato entre as partes, só que a lei vai dar essa possibilidade de procurar o sacado antes, tá? Há alguma coisa que pode ser feita? Sim. O que é? A cláusula não aceitável, que seria nosso 8.2. O que acontece? O sacador, na hora da emissão do título, coloca a cláusula não aceitável. Não será aceito, tá, a apresentação desse título de crédito, né, dessa letra de câmbio, ao sacado antes da data avançada, que seria lá o dia 30 de março. O que significa isso? O tomador vai poder procurar o sacado antes? Vai, tá? Mas se tiver essa cláusula, o que vai acontecer? Não vai se vencer de imediato. Se eu procuro, foi meu exemplo, emitiu dia 23, dia 24, eu procuro o sacado, tá? E tem essa cláusula, tá? Que seria, na verdade, só para o dia 30, não se vence de imediato. O que significa isso? Significa que o sacador vai estar protegido. Por isso que existe essa possibilidade de cláusula não aceitável, mas tem que ser colocado a cláusula não aceitável no título. O princípio da literalidade da cartularidade. Tem que ser literal, tem que constar na cártula, senão não tem validade, tá? Não pode ser feito nenhum outro tipo de documento à parte. Nem por meio de mensagem de WhatsApp, ata notarial, isso não importa. Tem que estar na cártula. E outro ponto é o que? A recusa parcial do aceite. O que é a recusa parcial do aceite? Aliás, quando ela acontece e como ela acontece? Ela acontece de duas formas, tá? A forma limitativa e modificativa. Limitativa significa que quando comparecer diante do sacado, ele pode recusar uma parte de forma limitativa, no sentido de que se ele teria que pagar R$500 para mim, ele fala, eu aceito pagar 400, não 500. Então ele modificou, ele recusou parcialmente o que? O valor. Mas ele recusou o que? De forma limitativa, limitando o valor da obrigação contida no título. De outra forma, tá? A limitação, que é a recusa parcial modificativa. O que seria recusa parcial modificativa? Seria quando eu compareço perante o sacado e o sacado ele aceita fazer o pagamento integral do valor, então não há limitação, porém não na data avançada. Não vai ser naquela data que consta ali, não é no dia 30. Eu vou aceitar pagar, mas lá para o dia 25 de abril, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Há uma recusa parcial do aceite, ele deu aceite, mas recusou parcialmente a data do pagamento, mas não limitou quanto ao valor, tá? Então, recusa parcial do aceite limitativa ou modificativa. Limitativa quanto ao valor e modificativa quanto à data, tá? São os principais exemplos que acontecem na prática. Mas é importante, se por acaso houver recusa parcial do aceite por conta do sacado, né, o tomador ele precisa esperar aquela data, ele precisa aceitar de forma alguma, tá? Então o tomador pode procurar diretamente quem? O sacador e cobrar diretamente do sacador. E qual a importância então do sacado ter aceitado parcialmente, né? Feita a recusa parcial e ter aceitado parcialmente? Porque aí o próprio sacador pode entrar com uma ação de regresso contra o sacado. Tá? Caso ele tenha dado algum aceite. Lembrando, né? Se o aceite é facultativo, se por acaso o sacado não quiser fazer parte daquela relação jurídica, é só ele não dar o aceite. O que acontece? Acontece que o sacado nunca fez parte dessa relação jurídica, então ele não tem obrigação jurídica nenhuma de cumprir com aquela obrigação. Tá? Então a gente terminou a parte do aceite, eu vou finalizar o vídeo, vou encaminhar para vocês e aí vou gravar os demais, tá bom?